Então vamos ver se este vídeo vai ficar com uma qualidade melhor que dos outros, porque eu acho que quando você grava no computador, você consegue demonstrar melhor. Então vamos lá para mostrar aqui as três formas, né, de mídias sociais do Poupar Hoje. Então primeiro você tem o blog Poupar Hoje, pouparhoje.blogspot.com. E aí o blog ele foi criado em 2010, mas em 2017 em si ficou com essa formatação que vocês conhecem hoje. E aqui está, né, a estrutura do blog, com a parte sobre o blog e a minha história, os meus investimentos com acompanhamento da carteira de renda mensal, dicas, renda extra, renda passiva. O meu objetivo, né, com o blog no início era colocar matérias que eu gostaria de ter registrado e contar um pouco da minha trajetória, primeiro poupando e depois investindo, que começou em 2006, 2007. Então vamos lá, depois veio o canal no YouTube. Aí aqui eu estou até com o painel aberto. Vamos ver se eu consigo colocar o canal em si. Aqui o canal. E este aqui está o vídeo, né, que eu fiz há 2 anos, com a história do Poupar Hoje e a minha história. E o objetivo é justamente substituir esse vídeo por esse que eu estou fazendo agora. E aqui na capa tem um livro, O Poder do Subconsciente, que eu até tinha colocado podcast na época, mas acabou que eu não fiz. Então aqui, né, estão os vídeos do canal, que são vídeos bem simples. Na maioria das vezes eu acabo atualizando a minha carteira de renda mesmo, e alguns livros que eu acho interessante. E aí aqui você consegue ver a diferença, né, dos vídeos que foi feito em 2020, 2019 em diante, né? Desta parte aqui, né? Meta 2020, como chegar em R$60.000 até 31 de dezembro de 2020. Aí aqui a meta de 2019, que quando eu cheguei a R$30.000. E dezembro de 2019. Em dezembro de 2019 foi quando eu comecei de fato a mostrar a distribuição da carteira, que foi quando eu cheguei em R$25.000. Antes disso, você tem vídeos bem mais simples. E o audiobook, né, do Poder do Subconsciente, que são divididos em várias partes. E eu não sei por que aparecem alguns vídeos repetidos, como por exemplo, História do Poupar Hoje e Minha História. E aqui aparece de novo, não sei por que, não tinha reparado isso. E aqui você tem outros vídeos mais antigos, né? E há 2 anos, né, a primeira leva de vídeos que eu fiz
tinha essa formatação bem mais simples. E tem algumas coisas que, sinceramente, hoje eu não colocaria da mesma forma. Porque nesta época, olha, há 3 anos, né? O primeiro vídeo foi há 3 anos. Nessa época eu estava muito mais ainda como poupadora do que como investidora. Então, no início, tinha bem mais dicas de como poupar, e aí depois é que eu fui mudando o foco para investimentos em si. E aí depois, né, foi feito o Instagram, né, do Poupar Hoje, que passou por 2 fases. Este aqui, Poupar Underline Hoje, é o atual, mas antes eu tinha o Poupar Hoje, que era tudo junto. E esse canal, olha só, teve bem mais seguidores que o outro, só que ele foi hackeado e eu nunca mais consegui recuperar. Então agora vou colocar aqui para vocês o vídeo da minha história sem áudio, e eu até vou passar ele um pouco mais rápido, vou pausar algumas partes, outra parte eu vou deixar mais rápido. Então aqui, né, conheça a minha história e a história do Poupar Hoje. Esse vídeo ele foi muito bonitinho, assim, eu lembro que deu um trabalho imenso para fazer, mas que hoje acaba ficando até um pouco infantil. Mas vamos lá, vamos ver como que eu estruturei ele, né? Então, comecei a economizar com 18 anos, em 2008, e o objetivo era fazer uma cirurgia plástica. Eu vou até aumentar aqui a velocidade para 1,5. E aí aqui vou contar a história. E aí, né, tudo que eu fiz para economizar, poupar, juntar dinheiro. Comecei com R$ 600 naquela época para juntar dinheiro para a cirurgia. Eu não tinha conta poupança no meu nome e guardava o dinheiro em casa. Quando eu era criança, né, bem pequena, meu avô fez uma poupança para mim, mas eu não tive acesso. Eu não sabia também o valor que estava lá, o número da poupança também eu nunca soube, o número da conta. E depois teve um problema no banco que juntou com outra agência, e aí eu não tive mais esse acesso. Então, como eu falei, comecei com R$ 600. Em 2008, minha mãe deu esse valor que ela achava que estava na antiga poupança. E eu juntei com as minhas economias que eu guardava em casa. Ganhava, né, de aniversário, de Natal. Nessa época tinha 17, 18 anos. E eu demorei 6 anos para juntar o dinheiro. Então, de 2008 até 2012, eu juntava cada centavo para fazer essa cirurgia. Por exemplo, né, se sobrasse R$ 2, eu depositava R$ 2 na poupança. Então, era um esforço muito mais de poupar e sem ter conhecimento de como investir, né? E eu lembro que, vou dar uma pausada aqui, eu lembro que eu ia na agência da faculdade, perguntava para o gerente de banco qual que seria
a melhor forma de investir, e o gerente só falava de CDB e tal. Eu lembro que uma vez eu fiz um CDB que era 70% do CDI. Como nessa época a taxa Selic estava alta, eu conseguia um bom rendimento. Mas imagina, se eu tivesse colocado esse dinheiro no Tesouro Selic, teria sido melhor, né? O telefone tocou agora, então até vou repetir. Se eu tivesse colocado esse dinheiro no Tesouro Selic, o meu rendimento teria sido melhor. E aí em 2013 e 2014, eu estava no terceiro e quarto ano da faculdade e trabalhei em 2 estágios. A cirurgia, ela foi feita em janeiro de 2014. Então, nesses últimos 2 anos, eu consegui dar um gás, né, muito grande pro valor que eu tinha poupado. E um fato interessante é que se eu tivesse colocado, por exemplo, o dinheiro no Tesouro Selic, que não era tão acessível naquela época para você resgatar, pelo menos para mim que não tinha tanto conhecimento, quanto o CDB, que eu podia resgatar mesmo no caixa eletrônico, eu teria juntado mais dinheiro, porque eu acabei emprestando uma parte desse dinheiro para familiares e não recebi de volta, né, desse familiar. E depois eu tive ajuda de outras pessoas em janeiro de 2014, justamente para repor aquele dinheiro que eu não tinha recebido antes. Então vamos lá, aqui eu falei que eu tinha trabalhado, né, em 2 estágios em 2013 e 2014. Então, aprendizados. Apenas em 2017 eu comecei a investir de fato, entender mais sobre esse assunto. Investir de fato era Tesouro Selic, viu? Foi a primeira vez que eu fiz conta em corretora, mas eu sei, né, que todo esse dinheiro que eu guardei na poupança por 9 anos foi importante justamente para aprender a poupar e ter uma mentalidade de disciplina. Mas hoje eu não colocaria como eu coloquei aqui no vídeo, mentalidade de investidor. Porque eu acho que muitas vezes com a mentalidade de investidor, você se preocupa em ter uma rentabilidade maior, em ter uma estratégia e não apenas ficar poupando dinheiro. E naquela época o meu objetivo maior era realmente poupar, né? E uma coisa muito boa agora de refazer esse vídeo é porque eu vou poder mostrar para vocês como que está a minha situação até março de 2021. Então eu vou poder atualizar a minha história, né? Então, sobre os juros compostos, né, eu vi na prática que o dinheiro pode trabalhar para mim, que eu posso, né, abrir mão de muitas coisas. Eu fiz sacrifícios durante todos esses anos e vou continuar fazendo, só que antes eu me sacrificava muito mais do que hoje, mas eu também entendo que esse sacrifício ele vai ser recompensado depois, porque os juros compostos vão trabalhar para mim, né? O dinheiro vai começar a trabalhar para mim. E aqui a gente já está no finalzinho do vídeo, quando eu faço um convite. Veja mais vídeos do canal e mude a sua vida. Então, foi um vídeo bem simplesinho, mas gostei muito, né, de ter feito. E eu acho que o que vale também é a mensagem, né? A tranquilidade financeira vai mudar a sua vida para melhor e vai possibilitar que você faça coisas boas para o mundo. Poupar e ter a sua reserva vai te ajudar a realizar sonhos e semear sentimentos bons. E agora eu junto isso, né, o poupar e investir. Foi muito bom ter visto esse vídeo,
Mas agora uma coisa interessante, né? Que esse vídeo ele foi postado há 2 anos. Deixa eu ver aqui. Ele foi postado em 30 de novembro de 2018. Então agora vamos lá. Vamos aqui no canal. Eu vou aqui na parte sobre. No canal não, desculpa, no site. E agora eu vou mostrar para vocês o meu histórico financeiro de uma forma mais prática até 23 de dezembro de 2020. Então, de 2010 até 23 de dezembro de 2020. Então, eu comecei a poupar, né, com R$ 600 lá para 2008. Mas em 2010 foi quando eu realmente comecei a fazer o registro disso em um caderno. Então, aqui vocês podem ver o gráfico, né? Deixa eu colocar aqui embaixo a legenda, né? Então, eu fiz 2 estágios na faculdade, e esses 2 estágios, né, compreendem este retângulo vermelho. Então, eu consegui juntar, né, nesse período, todo esse valor. E aí, nesse número 2, que é esse retângulo menorzinho, tem 2 ajudas financeiras que eu tive no final de 2013, início de 2014, para fazer a cirurgia, que foi de familiares. Então, em janeiro de 2014, eu cheguei a juntar R$ 5.900, e aí depois voltei do zero para R$ 590, né? E aí depois eu tive meu primeiro contrato de trabalho, que foi de 2017 até 2019, e aí eu já tinha me formado e deu o primeiro grande salto, né? Porque nesses 2 anos eu passei de R$ 2.000 para 17.000. E esse início ele é muito complicado, né? Porque depois, quando você vai tendo mais dinheiro, você vai conseguindo aumentar o seu aporte, os juros compostos vão te ajudando, mas esse início ele é muito difícil. Hoje eu não consigo ainda pagar minhas contas, né? Não tenho a minha liberdade financeira, mas o que eu consigo com os juros compostos é muito mais do que em 2017. E aqui o número 5 está em R$ 19.065. Foi um dia antes de receber o primeiro pagamento do segundo trabalho. Essa parte aqui, R$ 19.000. Segundo trabalho, desculpa, ó. Aqui, o número 5. Um dia antes de receber o primeiro pagamento do trabalho número 2. E aí, neste trabalho, foi mais um salto. Eu passei de 21.000, né? 21.000 com o primeiro recebimento para 30.000. E aqui foi justamente em maio de 2020. Mas eu preciso corrigir isso aqui, porque agora que eu vi uma coisa, tá? Este número 6, ele é em relação ao primeiro e ao segundo trabalho, porque o primeiro trabalho eu recebi até janeiro de 2020, que foi 29.000. E aí depois de janeiro de 2020 a maio teve várias quebras na bolsa, tal, então diminuí um pouco o valor patrimonial e depois recuperei. Então, na verdade, isso está errado, tá? Em maio de 2020, eu já tinha recebido pelo segundo e terceiro trabalho. Vamos ver como é que eu coloquei aqui. 6. Período de 2 trabalhos, o trabalho número 2 e número 3. De setembro de 2020 a maio, setembro de 19 a maio de 2020. Então, tá correto mesmo, ó. Esse retângulo aqui é o número 6, é o trabalho número 2 e número 3. Está correto. Aí aqui o 7
em novembro de 2020 e o 8 em dezembro de 2020 foi do último trabalho, que é esse que eu ainda estou. Então é primeira remuneração do quarto trabalho, segunda remuneração do quarto trabalho. E aí qual que é o ponto que eu sempre falo nos vídeos da carteira mensal? Esse quarto trabalho, ele é completamente irregular. Eu não recebo salário todo mês. Então, a última vez que eu recebi foi em dezembro de 2020. E nós já estamos no dia 26 de março de 2021. Então, eu estou fazendo um esforço para conseguir gastar menos do que eu ganho com a renda passiva. Mas cada mês é uma luta para conseguir ficar em 48 mil. Eu agradeço assim a familiares que ajudam também com o custo de vida. Esses familiares, eles são muito importantes porque eles fazem, né, com que eu consiga poupar mais deste dinheiro. Então agora, vamos colocar aqui neste resumo. 2008 eu fiz a poupança e até 2010 eu não tinha registro. De 2010 a 2016, poupança e fundo de investimento de um banco grande, que foi aquele 70% do CDI que eu falei para vocês. Em 2017, poupança Tesouro Selic. 2018, poupança Tesouro Selic, CDB 100% CDI e ações. Mas em 2018, eu sempre falo que foi aquele teste, né? Eu só sabia fazer compra de ações e venda, operação normal, swing trade, não tinha estratégia nenhuma. Em 2019 foi poupança, CDB 100% CDI, fundo de investimento imobiliário, ações e fundo de ações. Um arrependimento é o fundo de ações, que eu coloquei no final de 2019, que eu levei um baita tombo, que até agora eu estou me recuperando. Ações também foi muito pouco, mas já foi melhor que 2018. E fundo de investimento imobiliário, que foi quando eu comecei a fazer investimentos regulares em 2 fundos que até hoje estão na minha carteira. E só que eu não tinha uma estratégia. Eu sabia que eu queria chegar a uma meta nesses fundos, mas sem estratégia nenhuma. Aqui vamos ver 2010, poupança, CDB 100% CDI, LCI 95% CDI, o que eu acho muito interessante. Inclusive em 2020 também eu estou migrando para este LCI, para poder ficar isento de imposto. O fundo de ações que eu ainda fiquei 2020 inteiro, 2021 e ainda estou no prejuízo, mas eu só vou tirar realmente se for necessário. Fundo de investimento imobiliário, ações de curto prazo, trade, e completei 10 anos de acompanhamento financeiro. Uma coisa também muito importante é que em 2020 eu consegui ficar empregada de janeiro até maio, depois de setembro até dezembro, e continuo, né, empregada agora em 2021, mas como eu falei para vocês, é um contrato irregular. Só que eu não tinha uma estratégia definida até outubro de 2020. Então eu continuei aportando em fundo de investimento imobiliário, fiz a besteira de colocar dinheiro em fundo de ações, o que realmente modificou toda a história, porque se eu tivesse tomado atitudes corretas em março de 2020, eu poderia ter dado um upgrade nessa carteira. Mas aí de outubro de 2020 para frente foi quando eu defini, né, que a principal meta era construir uma carteira de renda com base nos fundos de investimento que eu já tenho na carteira e manter a estrutura dos outros setores da carteira. E aqui eu até tenho que corrigir, porque a carteira de renda ela tem base em fundo de investimento imobiliário, mas também tem como principal base a carteira de renda em si, com empresas que eu já defini. Então isso aqui eu tenho que alterar. Aí aqui, né, eu cheguei em 47 mil reais em dezembro de 2020 e ainda estou neste valor.
alguns pontos importantes, né? Que em maio de 2020 eu cheguei em 30 mil reais, em novembro de 2020 39 mil, em dezembro de 2020 47 mil, 25 mil reais em dezembro de 2019. Aqui falei sobre o novo emprego em setembro de 2019, final de contrato de trabalho em maio de 2019, que foi outro emprego. E aqui eu também tenho que atualizar, porque este emprego aqui ele já não é novo, né? Eu já estou em outro local, né? Aliás, né, como eu falei, de dezembro de 2019 até janeiro foi um contrato, depois fevereiro de 2020 até maio de 2020 foi outro contrato, e de setembro de 2020 para frente foi outro contrato. Então teve bastante modificação aí. E aqui eu falo sobre a infância, sobre a cirurgia, os estágios na faculdade, após a cirurgia, primeiro contrato depois de formada. E aqui sobre o primeiro vídeo, né, que foi esse que eu mostrei pra vocês. E eu conto também um pouco do blog, né, que dia 28 de abril de 2017 eu mudei o nome para Poupar Hoje, inspirado, né, no Me Poupe. Mas eu já deixava registrado várias coisas, né, sobre a minha vida financeira desde 2010. Então vamos lá, vamos voltar aqui pro blog, e eu vou colocar para vocês aqui a minha carteira, como eu vou formar minha carteira de renda. Vamos ver se eu fiz uma postagem específica para isso. Eu acho que não. Eu fiz um vídeo específico sobre isso no YouTube. Vamos ver se no histórico de aportes eu coloquei. Também tem esse vídeo de históricos de aporte no YouTube. Esse aqui é o meu histórico de aporte de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. Então vocês conseguem ver que não tem regularidade nenhuma. E o que eu falo pra vocês é o seguinte: se eu tivesse colocado R$ 1.000 por mês de outubro de 2019 pra frente, aqui em março de 2020 eu tinha dado um salto enorme, porque eu ia ter aproveitado a quebra, né? Vamos ver, aqui também não está. Vamos ver esse postagem que eu fiz. R$ 124 em um dia de renda passiva através da carteira de renda. Então, no dia 12 de março de 2021, eu recebi R$ 124. E aqui tem o vídeo no YouTube explicando sobre este dia. E aqui está a formação da carteira de renda. Eu fiz este outro vídeo, mas então eu preciso fazer uma postagem melhor para vocês, né, sobre isso. Que em 2020 eu consegui pagar algumas contas, né, através de operações de swing trade, mas eu não tenho uma regularidade, né, de recebimentos. E aí eu vi essa necessidade de realmente formar uma carteira de renda. E os resultados começaram a aparecer, né? Então eu aumentei os proventos na renda passiva em 2021, fazendo aportes mensais de R$ 1.000, tirando de uma reserva de ações que é diferente da reserva de emergência. Eu explico melhor aqui na formação da carteira de renda, que está no YouTube. Mas uma postagem interessante, que eu acho que dá para clarear um pouco, é ações com regularidade e recebimentos de proventos mensais.
Eu fiz essa postagem aqui em setembro de 2020, quando eu tentei começar a definir uma estratégia. E hoje a minha maior inspiração, né, é o AGF, Ações Garantem o Futuro. Até vou colocar aqui rapidamente para poder mostrar para vocês. E lembrando, né, que eu não sou formada em economia, nada disso é uma recomendação. E essa foi a primeira postagem onde eu realmente coloquei nomes de ativos aqui. Então coloquei algumas ações que apareciam no IDIV, que é o índice de dividendos da B3, para começar a entender a lógica por trás dos dividendos. Quais eram as empresas que pagavam mais ou menos. Aí aqui eu até comecei a fazer um calendário de dividendos, que é algo que as Ações Garantem o Futuro fazem, né? Que é o MDI. Então aqui está o site deles, né? Que eles se baseiam no Luiz Barsi, né? Ações Garantem o Futuro. Eles são a filha do Luiz Barsi, a Luiz, responsável pelo canal, junto com o Felipe e o Fábio, que Fábio Baroni, Felipe Luiz e a Luiz Barsi. E é muito interessante porque aqui eles mostram o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. Só que em setembro eu não conhecia isso, então eu comecei a fazer o meu mapa de dividendo inteligente. Então eu fui começando a mapear o dividend yield de cada empresa, quanto que eles pagavam por ação. E no Excel eu tenho isso feito de uma forma bem mais abrangente. Aqui tem tanto a data base quanto a data de pagamento. Deu um trabalho aqui fazer essa postagem, viu? E aqui, então, coloquei como, né? A tabela acima foi editada em outubro de 2020, então ela não está atualizada, mas essa postagem ela serve mais para mostrar o raciocínio por trás da carteira de renda, né? Que é você aportar em empresas que te paguem dividendos. O próximo passo é conseguir anotar as datas de anúncio de dividendo das empresas para me programar para a data de posição acionária, e isso agora em 2021. E aqui eu falei que eu iria monitorar outras ações, mas acabou que eu defini 4 ações só para minha carteira de renda. E aqui, aos poucos vou aprimorando a postagem. O ideal é sempre olhar no RI das empresas ou cadastrar no e-mail para receber os informativos automaticamente. E agora aqui uma observação que eu escrevi em março de 2021, que eu farei outra postagem com planejamento da minha carteira de renda, quantidade de ações, regularidade de aportes, e foi essa postagem que eu ainda não fiz. Mas só para deixar claro para vocês, deixa eu colocar aqui a minha última carteira de renda, distribuição. Eu tenho o objetivo de colocar os valores em 4 fundos de investimento imobiliário e 4 ações durante 2021, e pode ter modificações, né, neste percurso, justamente para aproveitar oportunidades do mercado, né? Então, o objetivo, na verdade, é ficar 25% com fundos de investimento imobiliário, 25% com a carteira de renda, 25% com caixa e 25% com renda fixa.
mas eu ainda vou demorar, né, para chegar nisso. E quem quiser ter mais informações, eu acho que é mais fácil ir no vídeo que eu postei sobre a carteira de fevereiro. Mais um ponto, né, importante é que, como eu falei para vocês, o meu trabalho ele é irregular. Então essa parte aqui de 2021 eu continuo com 48 mil e a meta está subindo. Então em dezembro de 2019 foi quando eu realmente consegui atingir a meta. E depois, né, 2020 foi um ano completamente atípico e 2021 eu acredito que eu vou continuar da mesma forma. Então acredito que deu para ter uma boa base com essa atualização da minha história, né? E aqui só passando de novo no Instagram. Quem quiser também dar uma passada, o Instagram é o que acaba tendo maior atualização, né? E só para deixar claro, né, que este conteúdo não é recomendação de compra, de venda, é o registro da minha trajetória financeira. Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa atualização do vídeo da minha história, de como eu saí, né, praticamente de R$ 600 para 48 mil e ainda não atingi, né, a meta de 2020 e já estamos em março de 2021, mas de qualquer forma é bem gratificante ver esses 10 anos de registro financeiro, com erros, com acertos, mas é o que me mantém também com disciplina a dividir isso com vocês. Então é isso, galera. Então agora eu vou parar aqui o vídeo junto com o pause do áudio. Vamos lá. Até mais.